logo em seguida, até chegar no resultado analítico desejado, um resultado analítico final. Tá? Mas tem uma figurinha aqui que mostra, então, eu tenho a minha amostra, né? Ou a solução mãe, onde está o analítico que eu desejo determinar, um determinado reagente que vai agir especificamente sobre o meu analito. Tá? Então, uma vez formado o precipitado, eu vou ter que deixar em repouso para ele decantar, né? Aí entra numa parte de separação do precipitado da solução mãe. E esse processo de separação, então, é através da filtração. Seja ela através de uma filtração simples, seja ela através de uma filtração a vácuo, tá? Então, é feito a separação da solução mãe, né, do meu precipitado da solução mãe. Tá? Então, o precipitado é isolado, é retirado da solução mãe através dessa filtração. Essa filtração pode ser uma filtração simples, pode ser uma filtração a vácuo, né? E aí depois eu tenho o processo de tratamento do meu precipitado, tá? Então, muitas vezes só a secagem, tá? Leva a secagem, outras vezes leva um processo de calcinação, nós vamos ver, né? E nessa calcinação pode haver até mudança, né, da composição, por exemplo, carbonato de cálcio para óxido de cálcio, tá? Então, aí você tem, uma vez eliminado, né? Aqui também tem o processo de lavagem, tem uma série de etapas que depois nós vamos ver antes da filtração, tá? Então, depois, aí você tem esse processo de secagem, né? Ou calcinação, e, finalmente, a pesagem, né? De quanto tem do teu precipitado, e aí você vai realizar os cálculos, né? Para a determinação de quanto tem no analito na minha amostra, tá? Uma das grandes vantagens dessa técnica é o seguinte, ela não precisa de padrões. Eu sempre venho falando aqui para vocês que nas outras técnicas analíticas, principalmente na volumetria, né? Mas em todas as técnicas, sejam elas clássicas ou sejam elas instrumentais, há necessidade sempre de um padrão. Tá? Há necessidade sempre de uma solução padrão ou de um padrão para poder fazer a comparação, né? Tanto qualitativa quanto quantitativamente em relação ao padrão. E essa técnica não há necessidade, é uma técnica que você não precisa de padrões. Tá? Você precisa conhecer a natureza, o tipo de reação química que ocorre entre o analito e o teu reagente precipitante. Tá? Uma vez do conhecimento dessas informações, de posse dessas informações, né? Do conhecimento das regras, né? Do jogo, então você consegue fazer uma identificação simplesmente através da estequiometria da reação. Tá? Então, em muitas situações onde você trabalha com análise instrumental, por exemplo, e não tem disponibilidade de um padrão importado, um padrão muito caro, né? Então, a gente pode padronizar, pode criar um padrão através de uma técnica como essa aqui. Tá? Então, essas técnicas, apesar de serem já bastante, digamos, no tempo são mais antigas, né? Gravimetria, volumetria, mas elas ainda têm sua aplicabilidade em função dessas características delas, né? Da sua precisão, né? Da sua exatidão também nos resultados. Tá? Então, por exemplo, um tipo de reação bastante comum, né, na gravimetria é a determinação do bário, né? Então, por exemplo, se eu tenho bário em água, né, estaria na forma solúvel como cloreto de bário. Tá? Aí eu faço uma reação com um sulfato, né? O ácido sulfúrico, o sal base no sulfato, vai ocorrer uma reação então, de precipitação do sulfato de bário. Tá? Então, o que é essa precipitação? Nós já falamos da equilíbrio de precipitação. Né? Então, são soluções, né, onde atinge-se aquela condição do produto de solubilidade. Né? Então, você tem uma solução insaturada, uma solução saturada e uma solução supersaturada. Né? Então, quando atinge aquela condição de saturação, quando a concentração do produto iônico, né, for igual ao produto de solubilidade, vai ocorrer a precipitação daquele sal. Cada substância, então, vai apresentar um coeficiente, uma constante do produto de solubilidade característica, como nós já vimos. Esses valores aqui são tabelados.
Eu falei no início do curso, né, que não existe uma reação completamente irreversível, né? Então, aqui está o exemplo. Olha, você tem valores muito pequenos, né? Tem valores muito pequenos, mas sempre um sal como esse aqui, alguma coisinha, por menor que seja, está em solução, tá? Então, quando eu falo que é sempre pegar, por exemplo, um precipitado desse aqui, um precipitado tipo de prata, né? E outros, você sempre tem uma pequena solubilização daquele sal, né? E ele forma, então, seus íons. Ele vai formar o íon bário mais e o SO4 menos, tá? Em equilíbrio. É lógico que majoritariamente predomina, então, o estado sólido, o estado precipitado. Tá? Então, aqui ele forma um sólido que precipita, que vai ao fundo do frasco, né? E, no qual é decantado e depois pode fazer a filtração dele. Tá? Então, os princípios da gravimetria, reações analíticas de precipitação, então envolvem essas reações analíticas, né, de precipitação, tipos de precipitados e condições de precipitação, tá? Operações de análise gravimétrica, nós vamos ver os tipos de contaminações e os cálculos em análise gravimétrica. Tá? Então, seria os assuntos envolvidos na aula de hoje. Tá? Então, definição geral da gravimetria. É uma técnica de determinação quantitativa de uma espécie química, no meu analito, né, em uma mistura então, baseada na avaliação da massa das substâncias após uma reação química estabelecida, perfeitamente estabelecida. Tá? Então, é uma técnica quantitativa que envolve massas, né, massas do meu analito. Tá? Então, as vantagens da análise gravimétrica, além dessa que eu já falei, né, independente de substâncias, referências ou padrões, uma técnica absoluta. Tá? Ela dispensa as curvas de calibração, como nós vimos no caso da volumetria, ou curvas analíticas, né? As operações unitárias de fácil execução e boa reprodutibilidade. Tá? E a instrumentação, nós vamos ver que é simples e de baixo custo. E o método permite exatidão bastante elevada. Tá? Tanto que é uma técnica que muitas vezes se utiliza no preparo de padrões para técnicas instrumentais extremamente sofisticadas. Tá? Então, a desvantagem da análise gravimétrica, por que ela é pouco utilizada em alguns laboratórios, né? Por causa da lentidão, é uma técnica muito lenta. Hoje, existe uma coisa que eles chamam de velocidade de emissão de resultados analíticos, né? Então, essa velocidade de emissão de resultados analíticos é muito importante nos dias de hoje, tá? Então, o pessoal quer análise para anteontem, não quer para depois da manhã, né? Então, é uma técnica lenta, é uma técnica demorada, tá? Envolve uma série de operações, as quais levam um tempo bastante grande. Então, dependendo do tipo de laboratório que você está trabalhando, dependendo do tipo de análise que você está fazendo, é uma técnica que não se adequa completamente por causa do tempo. Tá? Então, por exemplo, você está fazendo um controle de qualidade de uma panela, não é panela de cozinha, panela, por exemplo, de fundição. Vamos pegar aqui a Tupi, a Eletroautônoma, Blumenau, tá? Sempre tem aquele, a gente chama de controle da panela, controle da qualidade do material que está sendo fundido na panela. Tá? Como o consumo de energia é muito elevado, né? Então, são toneladas e toneladas de material ali na forma ígnea, né? E você tem também um desperdício de energia, um dispêndio de energia muito grande, né? Porque é aquecido através de energia, de eletricidade. Então, há necessidade, e para o controle de qualidade da panela, para se adequar, para se ajustar às características, né, exigidas pelo solicitante e pelo quem solicita, pede uma característica, eu quero um ferro com tais e tais e tais características, né? Então, quem está produzindo vai ter que acertar, agora, no momento da fundição, no momento de acerto das condições da panela, tá? Ou das condições, né, de todos os elementos de liga que participam do processo. Tá? Então, se for uma técnica muito lenta, não dá. Meu Deus, é um consumo de energia gigantesco, né? Então, ali, nesse caso, há necessidade de análises extremamente rápidas. Tá? Então, questão lá de 2, 3 minutos numa análise é preponderante. Tá? Se tiver uma análise mais rápida, o pessoal prefere sempre a análise mais rápida. Agora, uma técnica lenta, né, como a gravimetria, não se adequa a esse tipo de realidade. Agora, onde não há necessidade, né, o tempo não é um fator preponderante, então não tem problema nenhum, né, de você utilizar a gravimetria. Então, também não é aplicável para análise de traços. Essas técnicas, então, elas chegam a nível de porcentagem. Tá? Quando eu tenho a nível de ppb, ppm, ppb, ppt, parte por trilhão, parte por bilhão, então há necessidade de técnicas mais sensíveis. Então, elas não se adequam também nesse caso. Então, não aplicável para análise de traços
Então, o que são as análises de traço? São determinações de microconstituintes na amostra, na faixa de ppm, ou ppb. ppm é parte por milhão, uma parte por milhão, por falta de sensibilidade. O método não chega a esse nível de sensibilidade. Então, é outro local onde a gravimetria, mesmo a volumetria, não se adequam a esse tipo de situação. Então, em função de uma série de operações que depois nós vamos ver que ela tem, é uma técnica também bastante sujeita a erros cumulativos, né? Perdas por precipitação nas etapas de transferência, da filtração, lavagem e secagem dos precipitados, que depois nós vamos ver. Tá? Então, essas são as desvantagens. Tá? O tipo de análise mais comum, que é a gravimetria por precipitação. Tá? Então, o analito é isolado da solução da amostra, como um precipitado, o qual é convertido a uma espécie de composição conhecida que pode ser pesado. Então, ali no caso do bário, né, eu uso um precipitante à base de sulfato, o ácido sulfúrico, ou um outro tipo de sulfato, e ele vai precipitar esse bário. Tá? Então, esse bário, agora na forma de sulfato de bário, vai ser isolado da solução. Tá? Então, após uma filtração, após lavagem, eu isolo, então, o sulfato de bário. Por exemplo, também no caso de águas, né, os cloretos, né? Os cloretos você pode usar o nitrato de prata, né? Então, eu vou formar o famoso cloreto de prata, né? Que a gente já vem batendo em cima desse cloreto de prata há um bom tempo. Então, o precipitado de cloreto de prata, né? Vai ao fundo do frasco, aí eu faço um processo de filtração, né? Lavagem do precipitado, e eu tenho agora o cloreto de prata isolado, tá? Então, agora eu tenho uma composição conhecida, né, definida. A mesma coisa lá com o bário. Então, existem muitas reações com essa natureza. Tá? Existe um tipo de gravimetria também, que é a de volatilização, né? Então, aqui o analito é isolado dos outros constituintes da amostra pela conversão a um gás de composição química conhecida. Então, o peso desse gás serve, então, como medida da concentração do analito, né? Então, é um tipo de gravimetria bastante interessante também. E a que eu gosto muito é a eletrogravimetria, né? Então, a eletrogravimetria, a gente utiliza a eletricidade, né? A eletricidade para isolar um determinado constituinte de uma solução. Então, por exemplo, se eu tiver uma solução contendo íons cobre, tá? E eu quero fazer uma determinação quantitativa para saber quanto de cobre tem naquela solução. Então, eu vou fazer uma eletrogravimetria. Tá? Aí eu uso um eletrodo, tá? Um eletrodo onde o cobre iônico em solução vai ser reduzido sobre esse eletrodo de cobre. Tá? Esse eletrodo de cobre. Pode ser eletrodo de cobre, pode ser eletrodo de platina, pode ser qualquer tipo de eletrodo. Tá? Então, o mais comum é a platina. Pode ser utilizado o cobre também. Então, você tem a massa, por exemplo, de um fio de cobre ou de um fio de platina, né? Tem a massa inicial, coloca em solução. Tá? Como os íons em solução começam a ser reduzidos, né, na superfície do metal, tá? Na superfície do metal, o metal vai aumentando de tamanho, vai aumentando de massa. Então, os íons passam da solução para a superfície do eletrodo. Tá? Então, ocorre uma redução. Tá? Ocorre uma redução e o eletrodo funcionaria como um cátodo. Tá? Então, ali começa a ocorrer a redução e todo aquele cobre da solução começa a ser depositado na superfície do metal. Pode ser cobre, pode ser platina, pode ser grafite, pode ser outro tipo de substância. Mas normalmente se utiliza o próprio cobre. Tá? Então, você tem a massa inicial. Aí, quando encerrou a eletrólise, né? Quando encerrou a reação, que não tem mais a corrente, chega num nível bem baixo, então, que não tem mais cobre em solução. Então, você vai, lava o eletrodo, retira o eletrodo da solução, lava, seca e pesa. Tá? Então, você tem a massa inicial, tem a massa final, quanto de cobre foi depositado sobre a superfície do metal. Tá? Então, também é uma técnica bastante interessante. Mas nós aqui vamos nos preocupar principalmente com a gravimetria de precipitação. Então, na gravimetria de precipitação, como nós já vimos, né, tem uma técnica analítica clássica que utiliza de uma sequência de operações com o objetivo de determinar a quantidade de um constituinte em uma amostra, por pesagem direta, tá? Desse elemento puro ou de um seu derivado de composição química bem definida, bem conhecida. Tá? Então, é o caso lá, por exemplo, do nosso amigo bário. Né? Então, eu uso uma reação conhecida, uma reação de precipitação, onde vai se formar um precipitado de sulfato de bário. Tá? Então, vai se formar
uma precipitação, aí eu isolo, né, o meu precipitado da solução, através de filtração, lavo ele, etc., seco, né, e depois eu tenho a massa do sulfato de bário. Tá? Então, através da reação conhecida, eu determino quanto de bário tem na solução. A mesma coisa cloreto, tá? No caso do cloreto de prata. Tá? Então, as características da granulometria por precipitação. O analito deve ser completamente precipitado, transformando-se em um composto de composição conhecida. Tá? Então, através da massa dessa substância e por meio de cálculos estequiométricos, determina-se o teor do constituinte, ou do analito. Né? Então, o precipitado deve ser puro e facilmente filtrável. Na maioria das vezes, é muito difícil obter um precipitado livre de impurezas. Tá? Nós vamos ver o que ocorre. Então, a ferramenta fundamental da análise gravimétrica é o peso de um precipitado, tá? Ou de uma amostra obtida pelo tratamento adequado de um precipitado também. Tá? Então, a nossa ferramenta, né, analítica, uma das ferramentas analíticas importante quando você trabalha com gravimetria, é a balança analítica, obviamente. Bem, tipos de reagentes precipitantes. Então, nós temos o nosso analítico, agora nós temos que ter um reagente, né, que seja adequado àquele tipo de trabalho. Então, os reagentes precipitantes devem reagir especificamente ou seletivamente com o analítico. Tá? Então, os reagentes precipitantes podem ser classificados como reagentes específicos, reagem apenas com uma única espécie química. Então, esse tipo de reagente é raro. Tá? Então, mas um dos casos bem comuns, né, na determinação de níquel, por exemplo, eu pego a amostra de níquel, tipo ácido inoxidável, né, e faço uma dissolução, vou saber quanto de níquel tem naquela amostra. Então, eu vou usar como reagente, reagente precipitante nessa solução, um reagente específico, que é a dimetilglucoxima. Tá? Então, ele vai reagir com o níquel, formando dimetilglucoximato de níquel. Tá? Ele precipita, um precipitado vermelho, né? E os reagentes seletivos reagem com um número limitado de espécies químicas comuns. Por exemplo, o nitrato de prata, né? Então, a nitrato de prata tanto pode reagir com cloreto, com brometo, com iodeto. Então, você tem que tomar cuidado, né? Ou fazer uma reação específica para esse tipo de situação.